Fala, concurseiros e concurseiras, beleza? Esse é o primeiro vídeo do canal Justifica. Eu vou explicar para vocês de forma rápida qual que é a ideia central do canal. O canal surgiu com a minha necessidade de aprender de uma das formas que é considerada a forma mais fixadora de conteúdos, que é aprender enquanto ensina. E nesse canal eu vou tentar ensinar e aprender com as questões, junto com vocês. E como que vai ser esse aprendizado? Eu vou mostrar as questões na tela e vou tentar justificá-las da melhor maneira e, quando possível, dar uma explicação breve para vocês. E como o canal está começando agora, galera, eu vou precisar muito da ajuda de vocês através de sugestões que podem ser feitas nos comentários do vídeo. Sugestões de áudio, vídeo, forma de como está sendo apresentado. Então vamos começar? A primeira bateria de questões que vai ser respondida e justificada é sobre direito penal, mais especificamente na parte de lei penal. Vamos para a primeira questão. Questão de 2014 do SES Polícia Federal. Eu vou ler a questão, vocês vão ter um tempo bem rápido para dar um pause e tentar responder mentalmente, que seja, ou no seu caderno. Em seguida eu venho com o gabarito e a justificativa, beleza? Então vamos lá, vamos para a leitura. Sob a vigência da Lei X, Lauro cometeu um delito. Em seguida, passou a viger a Lei Y, que além de ser mais gravosa, revogou a Lei X. Depois de tais fatos, Lauro foi levado a julgamento pelo cometimento do citado delito. Nessa situação, o magistrado terá de se fundamentar no instituto da retroatividade em benefício do réu para aplicar a Lei X por ser esta menos rigorosa que a Lei Y. Dá um pause e tenta responder aí, galera. Então vamos para a resposta? Gabarito. Errado. E onde que está o erro? Para quem achou aí, parabéns. Para quem não achou, vem comigo. Justifica. Nesse caso, será realmente aplicada a lei mais benéfica, mas não haverá retroatividade da lei, e sim a ultraatividade. Na questão, ele deixa a retroatividade aqui para que o candidato passe despercebido, passe rapidamente e ache, realmente a retroatividade vai retroagir em benefício do réu. Mas esse fenômeno, quando a lei é revogada, chama-se ultratividade, que nada mais é a aplicação de uma lei penal já revogada aos fatos que foram praticados durante a sua vigência. Então, bora para a próxima questão, tentar acelerar aí. 2013, STF, analista judiciário. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel. Então vamos para o gabarito, né? Questão errada. Justificativa. A súmula 711 do STF, ela determina que a lei penal mais grave, ela aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, que é o caso do sequestro, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, vamos para a próxima questão. Tentar ir acelerando aos poucos aqui, e aí vocês me falam se vocês preferem um pouco mais calmo ou um pouco mais acelerado a resolução e a justificativa das questões. Vamos lá, 2013, CESP-CEGESP, papiloscopista. Considere que uma pessoa tenha sido denunciada pela prática de determinado fato definido como crime, que em seguida foi descriminalizado pela Lei A. Posteriormente, foi editada a Lei B, que revogou a Lei A, e voltou a criminalizar aquela conduta. Nessa situação, a última lei deve ser aplicada ao caso. E aí, o que vocês acham? Dá uma pensada aí, dá um pause e tenta responder, que eu já volto com o gabarito e a justificativa. Então vamos lá, gabarito. Questão errada. E aí, por que está errada? Vamos justificar? O que acontece? A pessoa cometeu o delito no intermédio entre uma lei mais gravosa, aí ele cometeu o delito, essa lei estava vigente, surgiu uma lei benéfica.
E aí, independente de surgir lei mais gravosa depois, no caso a lei B revogou essa lei, ele vai poder valer da lei benéfica, porque por causa do princípio da retroatividade da lei mais benéfica. E nesse caso aplica-se a lei penal mais benéfica intermediária, ou seja, a lei A. Vamos para a próxima? 2013, CERP, Polícia Civil da Bahia, investigador, suponha que Leôncio tenha praticado crime de estelionato na vigência de lei penal na qual fosse prevista para esse crime, pena mínima de 2 anos. Supõe ainda que, no transcorrer do processo, no momento da prolação da sentença, tenha entrado em vigor nova lei penal mais gravosa, na qual fosse estabelecida a duplicação da pena mínima prevista para o referido crime. Nesse caso, é correto afirmar que ocorrerá a ultraatividade da lei penal. Vamos dar um pause e voltamos para a resposta, hein? Então vamos para o gabarito? Bora nessa. Correto. E por que está correto, pessoal? Porque realmente o que acontece é a ultraatividade. E tem um esqueminha aqui abaixo, na justificativa, que vai ajudar vocês a diferenciar ultraatividade e retroatividade, para quem ainda tem dúvida, é claro, né? A ultraatividade, a lei antiga mais benéfica, ela avança no tempo, que é o caso. Antes da lei prevista para esse crime tinha pena mínima de 2 anos. A nova, ela dobrou, né? Duplicação da pena mínima prevista. Então, como ela dobrou, se tornou mais gravosa, a atual não vai valer, e sim a antiga. E a retroatividade é o processo praticamente inverso, que a lei nova, quando ela é mais benéfica, ela volta no tempo, independente de trânsito em julgado ou não. Ela vai atingir a pessoa do preso. Vamos para a próxima? 2013, essa é pequena, hein? DPF, perito criminal. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante seu período de vigência. A exceção é a extraatividade da lei penal mais benéfica, que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultraatividade. Pause para pensar. Vamos lá? Então bora, gabarito, hein? Gabarito correto. A questão anterior meio que já introduz essa noção. Aí o esqueminha aqui eu repeti para dar uma ajuda na visualização. A regra e retroatividade da lei. A lei não volta no tempo, nem avança, com exceção da extraatividade, que é o gênero, que comporta dois tipos, retroatividade e ultraatividade. E a retroatividade, como nós vimos na questão anterior, lei nova mais benéfica volta no tempo, ultraatividade, lei antiga mais benéfica, avança no tempo. Vamos para a próxima. 2010, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência. Dado o reconhecimento na CF do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica como garantia fundamental, o advento da lei penal mais favorável ao acusado impõe sua imediata aplicação, mesmo após o trânsito em julgado da condenação. Todavia, a verificação da lex Mitchell no confronto das leis é feita em concreto, cabendo, conforme a situação, retroatividade da regra nova ou ultraatividade da norma antiga. Então vamos lá, pause para a resposta. Então bora para o gabarito? Questão correta, pessoal. E a justificativa é um pouco parecida com as anteriores, só que com complemento, né? Vamos ver na lei. O princípio da retroatividade realmente ele é aplicado após o trânsito em julgado. E onde que a gente pode ver isso? Artigo 5º, inciso 40 da CF, né, fala que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Beleza? Essa aí é a exceção da regra, né? E o artigo 2º do parágrafo único do CP, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, o trânsito em julgado não afeta. A regra vai ser aplicada da mesma forma. Vamos para a próxima. 2006, advogado da Caixa, hein? No que diz respeito à eficácia temporal da lei penal, o término da vigência das leis denominadas temporárias e excepcionais não depende de revogação por lei posterior. Consumado o lapso da lei temporária ou cessadas as circunstâncias determinadoras das excepcionais, cessa, então,
a vigência dessas leis. Pause para pensar, bora responder. Gabarito correto. E essa tem uma boa explicação, hein? A lei temporária é aquela que é instituída por um prazo determinado, tem prefixado lapso de duração. Exemplo, uma lei com vigência de 1 de fevereiro até 1 de março de 2021. Ela tem um tempo, né, definido, e a lei excepcional, que ela é ditada em função de algum exemplo transitório, guerra, calamidade pública, epidemia, que é o caso do uso de máscara, né? E ela perdura enquanto persistir o estado de emergência. A autorrevogabilidade é o que consideram-se revogadas assim que encerrado o prazo fixado, no caso da lei temporária, né? Ou cessada a situação de anormalidade excepcional. Vamos para a próxima. Beleza, essa é da PRF 2019. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando que esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. O Presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. E aí, galera, pausa para pensar. Vamos lá, hein? Gabarito. Errado, questão errada. Por quê? Porque a criação de crime de combinação de penas exige lei em sentido estrito, ou seja, uma lei ordinária ou uma lei complementar. E a medida provisória do Presidente da República não pode criar crime, nem combinar ou agravar pena. A única coisa que a medida provisória pode fazer nesse tema é versar para beneficiar o réu. E só. Então vamos para a próxima, hein, galera? Então vamos lá, questão de 2018, CESP, Polícia Federal, Delegado de Polícia. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu abolitio criminis com a edição de nova lei. Tempo para pensar, galera? Vamos lá. Gabarito. Gabarito, questão correta. E vocês ficaram na dúvida aí se ocorreu, não ocorreu abolitio criminis e por que que não ocorreu? Porque cuida-se da incidência do princípio da continuidade normativa ou típica, que ocorre justamente quando a lei revoga o dispositivo que tipificava a conduta, mas a própria lei revogadora passa a prever a conduta como crime em outro dispositivo. Suponhamos que tem uma lei, um artigo específico no CP que fala que, exemplo, matar borboleta é crime. E aí uma lei entra em vigor revogando esse tipo, mas levando o, o homicídio de borboletas para dentro de outro artigo. E é isso. Então vamos para a próxima? 2014, Câmara dos Deputados. Analista legislativo. Em relação à aplicação da lei penal no tempo e no espaço, no Código Penal adotaram-se, respectivamente, as teorias da atividade e da ubiquidade. Pausa para resolver. Então, bora resolver? Gabarito. Questão correta. Realmente, o Código Penal brasileiro versa sobre a teoria da atividade quando é considerado o tempo do crime e a ubiquidade quando se considera o lugar do crime. E o que o artigo 4º do CP fala? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E no artigo 6º, logo em seguida, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo, deixa eu só esperar descer essa abinha, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então é assim que o Código Penal entende e o CESP confirma. Então é isso, galera. Quem puder, dá um like aí no vídeo e comenta alguma matéria específica ou alguma categoria de questões que você queira que seja discutida ou justificada aqui no canal, beleza?
Tamo junto e como eu não tenho uma conclusão para o vídeo, segue a intro novamente. Um abraço.